Vamos estudar então hoje a Escola de Frankfurt. Por volta de 1923, numa cidade alemã chamada Frankfurt, um grupo de pensadores, de teóricos, começaram a se reunir para fazer uma revisão, um estudo profundo dos acontecimentos sociais que estavam ocorrendo naquele momento histórico. Neste momento, década de 20 do século passado, o que ocorria do ponto de vista do marxismo? A interpretação oficial vinha da chamada União Soviética, da criação do Estado Soviético em 1917. E tudo o que se interpretava sobre o Marx era ditado por aqueles intelectuais como Lenin, o Trotsky e outros teóricos. Esses pensadores alemães começaram a perceber que havia uma outra maneira de se compreender o pensamento do próprio Marx. E é nesse sentido que eles, quase todos eles, o Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Walter Benjamin, o Erich Fromm e vários outros teóricos se reuniram para tentar fazer o quê? Compreender profundamente os acontecimentos do século XX à luz do pensamento marxista. Eles partiram da teoria marxiana, ou do próprio pensamento do Marx, mas tiveram a genialidade de ter uma interpretação própria. Não foram como aquilo que nós poderíamos chamar hoje de marxistas fundamentalistas ou ortodoxos, à medida que tem uma interpretação do pensamento marxista que acabaram engessando o próprio pensamento ou a dialética marxista. Muito bem, esta corrente de pensamento, ela vai então dos anos 20 até a década de 70 do século passado. E destes teóricos, o único ainda vivo é o Habermas, que ainda está produzindo, é um dos grandes pensadores, certamente, de todo o Ocidente. Agora, antes propriamente de nós começarmos falarmos sobre as características da teoria crítica, eu gostaria de mostrar para vocês esta bibliografia da Algaria Matos, que é muito importante. Esta bibliografia da coleção Logos. Então, é um livro da Editora Moderna, como vocês estão podendo observar, e toda essa coleção ela é muito interessante, porque essa editora ela contrata os autores, eles escrevem metade do livro fazendo uma introdução sobre um determinado pensador e depois pegam parte das obras e editam. É algo semelhante à coleção Os Pensadores, apenas que a forma de escrever na parte introdutória é numa linguagem mais acessível e também, então, portanto, bastante significativa. Uma boa coleção, e um dos livros desta coleção é desta autora, Algaria Matos. Agora, vamos ver em que consistiu a teoria crítica. O primeiro ponto importante, olha, o grande objetivo deles, qual foi? Foi mostrar as sombras e as luzes do iluminismo. E no que consistiu estas sombras? Sobre isso, eu gostaria apenas de aprofundar um pouquinho. Esta ideia de sombras e de luzes é muito interessante. Quando eu falo das sombras do iluminismo, nós estamos falando daqueles aspectos negativos, aquelas, vamos supor, seriam os efeitos colaterais de todo o discurso iluminista e, por conseguinte, o discurso positivista do século XIX. Qual que foi a grande proposição dos iluministas? Uma delas foi defender que a ciência deveria substituir as verdades reveladas da teologia e de que a filosofia e a ciência deveriam ajudar o homem a organizar a vida em sociedade, a organizar o mundo da política, enfim, de todas as relações sociais. Esta valorização da razão teve como efeito, como consequências, alguns aspectos negativos. E a esses aspectos negativos, Algaria Matos genialmente colocou a ideia de sombras. Então, sombras refere-se, portanto, aos efeitos colaterais que não foram benéficos à sociedade do século XX. Quais foram estas sombras? Nós veremos nos tópicos a seguir. Mas o objetivo também dos frankfurtianos foi mostrar que nem tudo foram sombras, existiram as luzes, foram muitos aspectos do
pensar, do modo de pensar dos iluministas lá do século XVIII, deveria ser enfatizado, deveriam servir como uma bandeira de luta também em nossos dias. Portanto, mostrar as sombras e as luzes significa, em outras palavras, mostrar aquilo que deu certo, que poderia ter continuidade, e apontar para os pontos falhos, para aquilo que acabou não tendo um resultado tão produtivo para a sociedade do século XX. E um aspecto negativo, que poderíamos chamar de sombra, é que o que começou a ocorrer a partir do século XIX, do positivismo e início do século XX. É exatamente essa ideia da fetichização da ciência. O que é um fetiche? Fetiche, nas religiões, significa atribuir um poder sobrenatural a um objeto que é inerte, inanimado, a um ser que não tem vida. Significa, então, acreditar que uma coisa sem movimento possa exercer um fascínio, um poder sobre uma determinada situação. Se eu digo assim, olha, eu vou lá e faço, por exemplo, na Umbanda existe essa ideia do fetiche. Se eu vou lá e digo, olha, eu quero que alguma coisa de mal aconteça com o amante da minha mulher, aí eu vou e faço alguma coisa numa esquina e acredito que aqueles objetos podem, de fato, produzir um resultado. Isso seria um fetiche. O Marx foi genial, ele pegou essa ideia da religião e nos mostrou o conceito de fetichismo da mercadoria. No fetichismo da mercadoria ocorre o quê? O sujeito passa a ser o objeto, e o objeto, ou a mercadoria produzida pelo homem, passa a exercer um fascínio, um domínio sobre o próprio homem. Em outras palavras, o sujeito torna-se objeto, e o objeto, a mercadoria, torna-se o sujeito do processo. O que ocorreu? Por que os frankfurtianos denunciaram que naquele momento histórico, no século XX, estava ocorrendo o fetichismo da ciência? Que a ideia da ciência, que começou a ser enfatizada e valorizada desde o período renascentista, mas principalmente século XVII, século XVIII, e no período máximo de esplendor, representada pelo positivismo no século XIX, esta valorização em excesso da ciência criou aquilo que eles chamaram de fetichismo. Ou seja, em outras palavras, a ciência passou a ser um instrumento de dominação do próprio homem. Daí, este conceito importante, chamado de razão instrumental. Então, este conceito, que é muito difundido nos livros hoje, de razão instrumental, é um conceito frankfurtiano. E no que consiste esta ideia de razão instrumental? A ideia deles foi mostrar que nós, seres humanos, nós utilizamos a ciência, ao invés de utilizá-la para podermos nos emancipar, termos uma vida melhor, vivenciarmos aquilo que o Habermas chamaria de mundo da vida, onde haveria um espaço, onde as relações sociais seriam vividas de maneira mais intensa, de uma maneira mais plena, o que nós fazemos? Nós utilizamos a ciência como um instrumento para impor sobre a natureza o domínio, o controle sobre as leis da natureza, alterando essas leis, ou também nos instrumentalizamos, passamos a ter o domínio dos conhecimentos científicos para impor sobre o outro a própria dominação, o controle. Nós nos apropriamos da sociologia para construirmos uma ideologia que venha atender os interesses de uma classe social. Em outras palavras, eles estavam denunciando que a ciência foi utilizada como um instrumento, daí a palavra razão instrumental. A outra ideia presente, que faz parte da escola de Frankfurt, Adorno, um dos representantes dessa escola, fez essa advertência. Ele disse assim: posto então que a filosofia não conseguiu até agora transformar o mundo, cabe continuar a interpretá-lo. Qual que foi a 11ª tese de Marx contra Feuerbach? Foi aquela ideia de que, o Marx teria dito, que os filósofos, até o presente momento, tinham interpretado o mundo. Caberia, a partir daquele instante, transformá-lo. Então, por que o Adorno ele apontava para essa ideia de que a filosofia deveria continuar interpretando o mundo?
aquilo que nós poderíamos chamar de sombras do iluminismo fica claramente visualizado neste momento. Nós tivemos no início do século XX a formação das sociedades unidimensionais. O que significa a palavra unidimensional? Uni, de unidade, então uma única dimensão. E uma sociedade unidimensional seria uma sociedade onde todos os atores sociais, as pessoas que estabelecem relações naquele momento histórico, estariam pensando de uma mesma forma. Qual foi a ideia do pensamento comunista ou socialismo real? De que todos naquele país pensassem de uma forma semelhante ou de uma maneira igual. Daí a noção de partido único. Um único partido comandando, estabelecendo planejamentos quinquenais, organizando a vida das pessoas, todo mundo construindo casas semelhantes, tendo formas de organização social bastante igualitária. Esta ideia, então, lá no comunismo foi forte. E no pensamento nazi-fascista, do mesmo modo, tanto o nazismo quanto o fascismo impunham uma única maneira de pensar. Nos nazistas não havia ideia de alguém que pudesse pensar diferente. Quem ousasse pensar era evidentemente deportado ou já perseguido, preso, enfim. Todo mundo tinha que pensar de modo semelhante. E na sociedade capitalista, no restante, na chamada sociedade de consumo, né, que seria na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, do mesmo modo. Nos países dita economia de mercado, que seria o capitalismo, nestes países também se impunha o quê? A chamada indústria cultural, onde todas as pessoas tinham que ter ideias semelhantes. Então, o que o Adorno estava dizendo? Os homens tentaram se valer da filosofia para transformar o mundo. Mas o que passou a ocorrer? Ao invés da filosofia ajudar, portanto, a trazer esta forma de organização social mais humanitária, mais fraterna, os homens propunham essas sociedades unidimensionais. O totalitarismo, como era o caso do comunismo ou no próprio Estado nazista, toda forma de totalitarismo, ele tem um fundamento irracional. Por que é irracional? Porque ninguém de sã consciência desejaria viver conscientemente, trocar a sua liberdade para viver sob o comando de um Estado totalitário. A liberdade é um elemento fundamental, presente na essência, uma das características importantes do homem. Desta forma, o Estado totalitário ele é irracional. Mas o que ocorria? No Estado totalitário, a ciência, ou aquilo que nós falamos há pouco, a razão instrumental estava ajudando e dando os fundamentos para que estes estados totalitários se implantassem ou se efetivassem. Desta forma, aquilo que acreditava-se ser um momento em que a humanidade, portanto, viveria dias melhores, não era exatamente isso que estava ocorrendo. A teoria crítica foi uma escola de desencantamento em relação ao próprio futuro da humanidade. É nesse sentido que o Adorno nos coloca essa ideia, de que, uma vez que a filosofia não tinha conseguido transformar o mundo em tudo aquilo que os filósofos estavam se propondo, caberia a ela a continuidade da própria interpretação do mundo. E, a partir desta interpretação, daria o subsídio ou as condições teóricas para que a humanidade pudesse caminhar para dias melhores. E a filosofia, nesse sentido, deveria ajudar o próprio homem a se libertar desses estados totalitários, fosse ele o nazifascismo ou, no caso concreto, a própria sociedade unidimensional comunista, ou ainda a própria sociedade burguesa, que acabava impondo sobre o conjunto da população uma maneira de pensar semelhante a partir da própria indústria cultural ou do marketing, da propaganda e assim por diante.
Os pensadores frankfurtianos, embora eles tivessem uma maneira de pensar um pouco distintas um do outro, um abordou mais o aspecto da arte, o outro pegou a questão da ideologia, o outro pegou a questão da ciência. O Habermas, por exemplo, enfatiza muito a questão do agir comunicativo, da importância da comunicação para que nós, enquanto humanos, possamos resolver os problemas, mas eles tinham um ponto de partida semelhante, qual seja, a teoria marxista. Eles tiveram, então, uma forte influência do pensamento marxiano. Mas, como eu dizia, no primeiro momento, eles partiram do Marx, mas tiveram a genialidade de ter bastante originalidade nas suas proposições. E esta ideia que também aparece no Marx. O trabalho é o metabolismo do homem em relação à natureza. Se nós chegarmos para o Marx, se nós pudéssemos chegar a ele e perguntar qual é a diferença, o que de fato nos diferencia dos outros animais? Para o Marx, é o trabalho. O trabalho é o elemento fundamental que estabelece esta relação, essa diferença. E por qual razão? Porque o trabalho, o homem, melhor dizendo, é o único animal que prepara os alimentos para poder, então, sobreviver. O homem é o único animal que apresenta respostas diferentes a um mesmo desafio. Isso é muito interessante. O homem apresenta respostas diferentes a um mesmo desafio. Nossos pais nos educaram de uma determinada maneira. Se nós desejarmos, nós poderemos educar os nossos filhos de uma forma diferente, não é mesmo, professor? Assim, o trabalho é esse elemento fundamental que estabelece essa mutabilidade. A relação de realização do próprio homem se dá através do trabalho. Mas é claro que eles estão falando não é do trabalho alienado, não é do trabalho no sentido da relação capital-trabalho própria do mundo burguês, aonde o operário, tendo apenas a força de trabalho, ele vende essa força de trabalho, a mercadoria que ele produz acaba não lhe pertencendo, este trabalhador não domina todo o processo de produção e, além de tudo isso, este trabalho produzido no mundo burguês, próprio do mundo burguês, faz com que o objeto produzido pelo homem torne-se estranho. É aquela ideia do fetichismo que nós abordamos num primeiro momento. Então, para os frankfurtianos, o trabalho ele tem essa função de estabelecer esse metabolismo, essa modificação na relação homem-natureza. O homem está imbricado, está preso à natureza através do trabalho que é próprio do homem. Uma outra ideia interessante na escola de Frankfurt. A teoria crítica vai fazer uma forte crítica ao positivismo no tocante à noção de progresso. A esse respeito, é interessante observar que os frankfurtianos, eles discordaram não só dos iluministas, como também do próprio Marx, do Comte e de vários outros teóricos. Agora, eu vou abordar um pouquinho da teoria crítica no tocante àquilo que na filosofia costuma se chamar de filosofia da história. Ou seja, para onde será que a humanidade caminhará? Você, professora, professor, nós que estamos aqui estudando juntos, será que o dia de amanhã será de fato melhor do que é hoje? Será que a sociedade do ano 2020 terá dias melhores? Viveremos de uma maneira mais plena do que hoje, diante de tantos problemas que nós temos? Esta ideia de que o dia de amanhã será infinitamente melhor do que é hoje, foi defendida tanto pelos iluministas, quanto por Marx, porque o Marx também acreditava de que a sociedade evoluiria ou caminharia para dias melhores. O Augusto Comte, semelhante a isso, o Augusto Comte também tinha uma visão, só que era uma visão linear, de linha, mas era no sentido de um progresso, de uma melhoria contínua no desenvolvimento da história. Daí o dístico da nossa bandeira, ordem e progresso e tal. Neste sentido, interessante observar que tanto o Marx, tanto o Comte, o Marx, por ordem cronológica, né, o próprio Émile Durkheim,
o Freud, à sua maneira, todos esses pensadores, eles tiveram uma influência do pensamento evolucionista, que era muito forte na biologia. Esses conhecimentos de que os animais evoluíam e haveria a sobrevivência sempre do mais apto, da mesma forma, o Comte, ele se valeu desses conhecimentos e aplicou esses conhecimentos no campo do desenvolvimento histórico. O Marx, nesse sentido, tem uma visão semelhante. Claro que também não é de uma maneira linear, mas se nós pegarmos o materialismo histórico dialético, nós veremos que o movimento, na visão do Marx, é num ascendente, ou seja, que a sociedade de amanhã caminharia para dias melhores. Segundo Marx, nós passamos de um modo de produção primitivo para um modo de produção escravista, para um modo de produção feudal. Estávamos vivendo, naquele momento histórico, o modo de produção capitalista, né? Nós teríamos aqui o capitalismo, e num segundo momento teríamos o socialismo, e, por conseguinte, uma sociedade extremamente melhor e mais feliz, que seria o próprio comunismo, na visão do Marx. Quem é cristão, certamente tem uma visão semelhante. Nós, em relação ao futuro, também somos otimistas. Os cristãos também acreditam que um espírita, que também é um cristão, também acredita que a sociedade de amanhã será infinitamente melhor do que a nossa de hoje. Mas o que os frankfurtianos nos mostraram? Eles fizeram uma crítica radical a essa concepção de progresso. E por qual razão que eles construíram esta crítica? Eles mostraram que as coisas não são assim no funcionamento da história humana. Esta ideia da evolução pode, de fato, ser até válida no tocante ao desenvolvimento dos seres vivos, dos demais seres vivos. Mas quando eu estou falando do homem, eles diziam, não dá para acreditar que o Brasil será uma Suíça amanhã. E por qual razão? Porque nós estamos podemos até estar numa ascendente, mas pode ocorrer um movimento de retorno. Por exemplo, eles criticam a noção de violência na história. Um Estado totalitário, segundo eles, é um momento de recaída da humanidade. Há uma recaída na própria barbárie. Se nós pegarmos o Paraguai, no século XIX, nós veremos que os frankfurtianos têm razão em relação a essa crítica do progresso. E por que eles têm razão? Porque todos nós sabemos, quem conhece um pouquinho de história sabe, que o Paraguai, antes da guerra dos brasileiros, dos argentinos contra os paraguaios, o Paraguai tinha uma indústria de tecelagem bastante desenvolvida, manufaturas, tinham forças produtivas bastante desenvolvidas. Com a guerra, o Paraguai mergulha numa crise econômica, recessão, e até hoje, basicamente, é um Estado, é um país que tem muitas dificuldades de sobrevivência do seu próprio povo. Depois da Guerra Fria, um outro exemplo, depois da Guerra Fria, os países africanos, o que ocorreu? Houve lá uma fuga de capital bastante acentuada. As multinacionais que antes estavam disputando espaço no mercado africano, no continente africano, com a desintegração do mundo soviético, começaram a imigrar ou a levar os capitais, o seu capital, essas indústrias, essas empresas, começaram a ir para a Letônia, Estônia, Lituânia, enfim, para aquelas repúblicas soviéticas. Por conseguinte, há vários países africanos que vinham numa ascendente no tocante ao desenvolvimento das forças produtivas. O que passa a ocorrer a partir daquele instante? Um momento de recaída, de empobrecimento dos povos africanos. É desta forma que eles criticam a noção de progresso. É claro que eles não estão dizendo também que nós caminharemos para dias piores, que a humanidade amanhã, eles não tinham uma visão. Num primeiro momento, houve esse estado de desencantamento, de tristeza, porque, gente, temos que situar a teoria crítica num momento histórico, qual seja, ela inicia no período entre guerras, final da Primeira Guerra Mundial, os problemas da Alemanha, a ascensão do nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, foi um período, se nós olharmos para aquele momento histórico, um período de desencantamento com a própria situação da Europa. É nesse sentido
que eles têm uma visão, num primeiro momento, negativa em relação ao progresso. Mas é claro que, num segundo momento, haverá o chamado reencantamento, onde, através da imaginação, da luta pela autonomia do sujeito, aliás, esse aspecto é relevante. O que os iluministas enfatizaram muito? A noção do indivíduo, a cidadania, a luta pela autonomia do sujeito. Este conceito de autonomia, gente, é muito importante para os frankfurtianos. Aqui, nós teremos o aspecto das luzes do iluminismo. Nesse sentido, interessante é observar também esta ideia do Marcuse. A ideia dele, olha, socialização radical significa alienação radical. Se nós pegarmos o conceito alienação na sua etimologia, nós veremos que alien é fora de, uma ação fora de si mesmo. Num indivíduo que foi socializado numa sociedade unidimensional, qual que era a grande proposição? Haver nessa sociedade, deveria existir nelas uma socialização radical. Querer forçar que todos vivam ou vivamos de modo semelhante é uma alienação radical. Por isso que ele se vale do conceito de alienação do Marx. Então, nesse sentido, falta-nos ver ainda uma ideia importante aqui na escola de Frankfurt, uma outra característica. Então, nós temos o quê? No fundo, o que eles procuraram mostrar? Que tanto o mito quanto a ciência, muito embora a ciência surgiu para tentar suplantar o mito, o que nós constatamos? De que o mito e a ciência têm algo em comum, qual seja, ambos desejam controlar as forças desconhecidas que estão presentes na natureza. Somente que, na mitologia, nós temos uma explicação que teria uma causa um pouco irracional, mas a ideia era o quê? Tranquilizar o homem frente às forças da natureza. A ciência se transformou em mito à medida em que o homem passou a acreditar que ela é a última resposta sobre tudo. Nós temos, a grande crítica dos frankfurtianos foi em relação ao mito do cientificismo. A ideia de que a ciência pode tudo, de que o especialista pode dar a última resposta acerca de todas as coisas e assim por diante. Desta forma, qual foi o grande objetivo hoje? Mostrar uma visão panorâmica da escola de Frankfurt e mostrar também algumas características que foram abordadas, alguns pontos, alguns tópicos que foram abordados durante o nosso trabalho de hoje. Agora, eu gostaria, nesse instante, nesses minutos que restam do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt e a educação. E aqui eu gostaria de destacar que a produção é minha. Eu, a partir da leitura que fiz, a partir da minha experiência como educador, trabalho com alunos de 5ª, 8ª, trabalho com a graduação e também em alguns finais de semana da pós-graduação, uma vida corrida, mas interessante aqui observar que, no meu ponto de vista, o grande mérito dos frankfurtianos foi mostrar que aqueles aspectos no tocante das luzes, como a noção de autonomia, como a crítica ao progresso, como a ideia de que se acreditava no início do século XX que um líder, uma pessoa pudesse ser o porta-voz de todos e ser aquele que traria a felicidade geral para a nação. Essa ideia de um rei ou de um líder político como salvador da pátria foi duramente criticada pelos frankfurtianos. E é nesse sentido que eu vejo a grande contribuição que nós podemos, lendo esses autores, termos uma base teórica para compreendermos melhor a questão da nossa base curricular, para onde a gente quer conduzir os nossos alunos, e nesse sentido que no meu fazer pedagógico, eu entendo que o importante é o quê? É nós fortalecermos o indivíduo, como pensavam os frankfurtianos, dar a eles, ajudá-los para que eles tenham o domínio das palavras. Sendo eles alguém, um ser que domina a linguagem, que sabe o significado das palavras, isto se constituirá na verdadeira senha que fará com que ele consiga se conectar, se ligar com o resto do mundo. Esta noção de cidadania que está tão presente na nossa LDB, nos parâmetros, sejam eles da educação infantil até o ensino médio, qual que é a ideia que perpassa esses documentos?
é a ideia de que é preciso fortalecer o indivíduo, para que ele consiga ser uma pessoa forte, no sentido spinoziano. Nesse sentido, os frankfurtianos eles foram prolongadores do ideal kantiano, do ideal spinoziano, do ideal kantiano, do próprio Nietzsche, como foi abordado em uma de nossas aulas. A ideia de que é preciso, então, capacitar, ajudar no processo da construção do indivíduo para que ele consiga ser um ser distinto de nós. E a partir dessa sua capacidade teórica, ele possa ter uma ação mais consciente frente à realidade. Para que a nossa criança não se torne um ser alienado e consiga, então, ser o sujeito da sua própria história. Eu gostaria que vocês fizessem um momento de reflexão sobre a seguinte questão. Quais os pontos de semelhança que existe entre o pensamento dos representantes da Escola de Frankfurt com os PSNs? A esse respeito, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de ler, pelo menos, os objetivos que estão presentes nesses documentos e, a partir da leitura de um ou outro objetivo, fazer esta relação de semelhança, se existe ou não uma relação. E um outro aspecto que eu gostaria também de abordar, que vocês pudessem se valer de alguns conceitos que foram abordados na aula de hoje e ver se esses conceitos podem contribuir para nos ajudar a interpretar aspectos da nossa própria realidade. E um conceito que não foi muito abordado, mas que vocês poderiam se valer de um trabalho de pesquisa e fazer uma discussão, é sobre o conceito de indústria cultural. E dois conceitos importantes, o conceito de razão instrumental, que foi abordado, e o conceito de indústria cultural. Esses dois conceitos, uma vez bem compreendidos, certamente poderão nos ajudar. Então, gostaria que fosse feita uma reflexão sobre esses temas.